Bom dia aí, galerinha do sexto ano A. Hoje, dia 5 de novembro, vamos dar início ao nosso quarto bimestre. Vamos iniciar a nossa apostila módulo 4, na página 5. Estarei compartilhando com vocês. O nosso capítulo 14, ele vai estar relacionado como vemos a Terra vista do espaço. Será que todas as vezes que os cientistas foram no espaço, eles viram a Terra como ela é hoje? Não, porque as fotografias não nos revelavam a Terra azul, né? Então, nós vamos estar aqui ampliando. Caso vocês não estejam com a apostila, já está disponível lá na escola para que vocês tenham a apostila aí para enfrentarmos aí essa reta final do quarto bimestre, galera. Firmes e fortes. Falta muito pouco. Então, a Terra vista do espaço. Como será que ela é vista, né? Aqui a gente tem uma foto ao lado ali. Está cheio de pontinhos e pontinhos em volta dela, né? O que será isso? Isso é um lixo espacial. Há anos e anos, né? Os cientistas conseguem levar ao espaço, principalmente satélites, para poder estar fazendo seus estudos, né? E ali na nossa apostila fala que em 1957, né, a antiga União Soviética lançou o Sputnik, né? Número 1, que foi o primeiro satélite artificial lançado ao espaço. Ah, prof, eu li que lá em 1942 foi lançado um foguete, não um satélite, né? Então, a gente pode falar aí com todas as letras de segurança que o Sputnik 1 foi lançado em 1957 e foi o primeirinho aí a chegar, né, o satélite artificial a chegar na órbita da Terra. O satélite entrou em órbita, né, ao redor da Terra, a aproximadamente 577 quilômetros acima da superfície terrestre. Por que assim? Um tratado, se não me engano, de 1967, né, que foi pós isso daí, delimitou que a superfície acima de 100 quilômetros, ela é já considerado espaço sem dono. Então, abaixo de 100 quilômetros é considerado espaço aéreo daquele país por onde está sendo sobrevoado. Então, aquele país tem direito sobre aquele espaço, até 100 quilômetros da superfície terrestre. Acima disso, qualquer país pode aí estar aí se usufruindo, né, da exploração espacial daquele espaço. Então, a missão era emitir um sinal de rádio que poderia ser acompanhado da Terra por 22 dias. Esse era o tempo de duração da bateria do satélite, né? Como vocês sabem, o satélite que está lá, ele é teleguiado aqui da Terra, tudo bonitinho, mas ele tem um tempo de vida, né? Tem a bateria dele. Nesse caso, o primeiro foi de 22 dias. O acompanhamento desse sinal permitiu identificar mudanças na órbita do satélite e, com base a esses dados, né, nesses dados, foi possível conhecer melhor as camadas mais altas da atmosfera terrestre. Porque antes eles não tinham dados algum a respeito, né, disso, porque não existiam imagens ou, captação de dados através do espaço, né? Então, se vocês forem ver ali na apostila, na página 7, conta uma historinha, né, de como que foi aí a primeira foto tirada. Então, não eram dados, eram fotos. Então, foram coletadas apenas imagens através de um foguete, não era satélite. Então, a qualidade da imagem era bem inferior, né? Então, atualmente, cerca de 150 mil objetos orbitam a Terra, que são esses pontinhos que vocês estão vendo aqui. Nós temos satélites que estão em operação, como vocês sabem, nós temos satélites de telecomunicações, nós temos satélites também de transmissão e captação das torres de celulares, né, para se fazer aí o uso
da tecnologia. Desses objetos, quase 3 mil são artificiais, as satélites artificiais, que estão em uso aí por vários governos do mundo, entre eles os mais potentes, que é China, Estados Unidos e Rússia, né, que são aí os mais aprimorados em relação à corrida espacial. São os 3 países que são mais bem preparados em relação à corrida espacial. Não vou entrar em detalhes, porque eu também não sei falar para vocês como anda aí, né, essa corrida espacial dentro de cada um dos países, ok? Então, ali no terceiro parágrafo, ele fala assim, que parte do lixo espacial pode entrar na atmosfera e se desintegrar após sofrer combustão. Por quê? É uma queda acelerada, né? Muitas vezes a gente vê falando na televisão, caiu um objeto, asteroide, não sei o quê. Dependendo do objeto, ele não chega na atmosfera porque ele é desintegrado, né, devido à combustão, à sua queima, ou ainda atinge a superfície do planeta em pequenos fragmentos que conseguiram passar, sim, depois dessa combustão. Alguns pequenos objetos podem vir a cair, sim, né? Pode ocasionar danos, professora? Pode ocasionar danos, dependendo da região que ele cai, né? Pode matar alguém? Claro que pode, né? Se ele causa danos, se tiver ali a infelicidade de estar no momento e no lugar errado, a pessoa pode vir a falecer, sim. E ali ele fala que os satélites em funcionamento têm funções diversas. Eu estou no quarto parágrafo, tá? Entre eles, pode se destacar o seu uso na transmissão de TV, da parte de telefonia e de dados dos sistemas de navegação, que é o GPS. Ou vocês acham que o aplicativo funciona só porque está dentro do seu carro? Não, tem toda uma captação, uma rede de satélites que faz essa leitura, e aí é convertido para essa parte simples que nós vemos aí, onde nós temos ali o serviço de GPS gratuito para nós, né? Os mais sofisticados são pagos aí, é claro. E nós temos aí o último parágrafo, onde ele está falando que os satélites que monitoram o planeta captam imagens em tempo real. Depende da órbita, depende de qual que é a função. Eu tenho satélites que estão em órbita apenas para a captação da previsão do clima, do tempo, como que está acontecendo. Nós temos satélites que estão monitorando várias coisas ao mesmo tempo, né, relacionadas. Então, não é um satélite só, como a gente está falando ali hoje, né, existem um pouco mais de 3 mil satélites artificiais em órbita na Terra, com as mais variadas funções, tá? Para que a gente possa ter esses dados coletados aqui em nosso planeta. Então, há uma junção de vários satélites. Então, eu tenho satélites que fazem captação de georreferenciamento. O que é isso? É a medição de uma área, por exemplo. Eu preciso desse tipo de serviço para fazer um georreferenciamento, a medição de uma área, saber se é uma área de restinga, se é uma área de preservação, se é uma área de pasto, se é uma área de lavoura. Essas imagens de satélite nos ajudam. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma rede de satélites altamente eficientes em relação à captação e à movimentação de ciclones, tornados, furacões. Então, são satélites que são específicos para a captação e monitoramento climático, né? Eles estão espalhados pela órbita geral da Terra, tá? Não é só a NASA, por exemplo, que faz esse tipo de leitura. Como eu falei, nós temos a Rússia e a China com tecnologias de ponta, né, que fazem também esse tipo de captação de análises. Então, as análises são as mais variadas possíveis. A gente ouve falar muito em relação à telefonia, hoje em dia, e também a parte de televisão, que precisa de satélites em órbita para transmissão de sinais, né, que são os sinais via satélite, né, que nós temos aí as TVs fechadas, né, que fazem o uso desses satélites para a transmissão, né, dos seus sinais aí, para que cheguem à residência de vocês, às nossas residências, né. E ali, lembra que eu falei bem no comecinho, está perguntando aqui na página seguinte, que é na página 6,
Onde começa o espaço? Como eu falei para vocês, existe um tratado entre os países, né? Só um pouquinho, saiu um negócio aqui. Ai. Existe um tratado entre os países, né? Que fala-se aqui, ó, que existe um tratado internacional que define que acima de 100 quilômetros de altitude, o ar já é quase inexistente, né? Ou seja, rarefeito, e tem início aí o espaço. Então, é acima de 100 quilômetros da superfície. E esse espaço acima de 100 quilômetros da superfície, ele fala que pode ser livremente explorado, né, por qualquer nação. Esse tratado é de 1967 e foi assinado pelos países que fazem parte das Organizações Mundiais da Saúde, Organizações Mundiais Unidas, né, que é a ONU. A primeira pessoa a ver a Terra do espaço foi um astronauta russo. Olha, a Rússia sempre na ponta aí da corrida espacial, né, sempre tomando a frente. Foi Yuri Gagarin, alguma coisa assim, né, galerinha? Que a prof não sabe pronunciar. Eu acho que é Gagarin, mas eu acho que a pronúncia russa não tem nada a ver com a nossa, né? Que foi em 1961. Ele estava a bordo da nave Vostok 1, a 315 quilômetros de altitude, e que se comunicou com os que estavam na Terra, né? A Terra é azul. E aí que surgiu o termo que o nosso planeta é o planeta azul. Foi a partir deste caboclinho aí que estava a 315 quilômetros da superfície terrestre, falando que a nossa Terra era maravilhosa. E ele tinha feito uma outra observação, né, que levou os cientistas a fazerem e refazerem alguns de seus cálculos, onde eles afirmaram aí que a Terra não era redonda. Ah, Pro, você está falando que a Terra é plana? Claro que não, senão a gente já tinha caído e não existia cruzeiro por aí mundo afora, né? Nós estamos falando que a Terra é elíptica, né? Ela parece um ovo mais achatado, vamos dizer assim. Ela tem uma leve saliência em alguma das partes dela aí. E isso aí é comprovado através de imagens, né, que satélites fizeram de fotografias, e aí caiu por terra que a Terra era redonda, né? Antes afirmava-se que ela era completamente redonda. Então a Terra não é redonda, sinto informar vocês, se vocês ficaram decepcionados, mas a Terra ela é elíptica. Aqui a gente está falando, né, descobrindo a forma da Terra. Como eu estou falando para vocês, através de imagens, foi declarado a forma da Terra, levando em consideração que a Terra não é redonda, mas a Terra é elíptica. Guardem esse termo, tá? Não é um termo que nós vamos deixar de usar, porque a Terra é elíptica, a Terra não é redonda nem plana, né? Existe aí algumas teorias que a Terra é plana, que tem ali o abismo no fim do mundo. Se a Terra fosse redonda, a gente não tinha aí uma navegação marítima de alta eficiência entre os países, né, onde um barquinho cargueiro sai lá do Japão e chega aqui no nosso Porto de Santos. Ele ia cair na beira do abismo por aí, né, galerinha? Então, é um absurdo. E aqui a gente tem uma imagem que mostra que, quando a gente está em observação num ponto da praia, né, e avista aí um veleiro, por exemplo, onde a gente consegue ver o distanciamento dele parado, a gente consegue entender, sim, a forma da Terra, né, porque ao momento que ele vai saindo da nossa visão, nós percebemos que ele vai o quê? Como se estivesse dando uma voltinha, né? É mais fácil entender que a Terra é redonda do que elíptica, porque a gente sabe que o termo elíptico não é muito usado e a gente não tem aí, muitas pessoas não têm conhecimento do que é uma forma elíptica, né? Então, é uma forma que tem geralmente aí uma protuberância. Pensa num ovinho achatado, tá? Quando vocês perceberem aí, achata uma bola aí, ela vai ficar achatada nos polos. Isso é uma forma elíptica, tá?
E isso demonstra que a Terra tem, sim, né, as suas peculiaridades, mas caindo por terra aí toda a teoria. A Rebeca, quem é essa princesa aí que tá com o dinossauro aí atacando a nossa câmera? Essa é minha prima. Eu fui visitar ela aqui em Goiânia. Tá de viagem, Rebeca? Legal, princesa. Bom passeio por aí. E todo mundo assistindo a aula, não, ela tá de fone. Depois você fala, explica aí para todo mundo que a Terra não é redonda, hein, Rebeca? Que a Terra é elíptica, hein? Fala para todo mundo aí, hein? E ali, aqui acima, tem uma explicaçãozinha que fala assim, é possível, deixa eu aumentar aqui, por mais que esteja de óculos, a leitura aqui é péssima. É possível também perceber a curvatura da superfície da Terra, que é o que ele está mostrando para nós aqui nessa imagem, onde o veleiro está se afastando do ponto de referência que nós temos na praia, né? E aí ele fala ali que da superfície da Terra do ponto de vista de uma pessoa na praia, observando com um telescópio, né, a chegada de um barco distante. No caso aí, o barco está se afastando, não está chegando, né? Assim como a situação é verificada pelos... Deixa eu ver aqui, que eu não entendi. Fenícios, né, nas partes dos barcos aí. Os fenícios foram os primeiros aí a declarar que a Terra é redonda. Eles não caíram aí na conversa de que os boca aberta da época estavam falando aí que a Terra era plana, né? Então a gente consegue aí observar que os caras estavam aí atentos à movimentação dos barcos. E aí a gente vai falar um pouquinho de Aristóteles e a forma da Terra. Esse filósofo aí perdeu um pouquinho de tempo achando que a Terra estava pendurada, estava solta, flutuando aí pelo espaço. Claro que ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje, nem as ferramentas para poder discutir sobre isso na época, né? Então ele fala ali que a ideia de Aristóteles, né, ali no segundo parágrafo, perdão, deixa eu ler aqui que eu não estou enxergando isso aí, tem um trocinho em cima, uma faixa em cima. Ali na nossa apostila, ela traz assim, que o filósofo grego Aristóteles propôs que a Terra seria um corpo celeste de formato esférico, né, redondinho. Como ele conseguiu chegar a tal conclusão mais de 2000 anos antes do início da exploração espacial, e ele fala ali que a ideia de Aristóteles originou-se da observação de diversos eclipses da Lua. Então, ele começou a observar a Lua aí. Isso porque ele observava o eclipse lunar sem o auxílio de nenhum objeto de alta tecnologia, hein? Nesse fenômeno, a Lua cheia, né, quando observada da superfície terrestre, é encoberta total ou parcialmente por uma sombra, que é a nossa sombra, né? Mas por que o eclipse lunar pode ser uma evidência da esfericidade da Terra? Porque o Aristóteles elaborou a seguinte explicação para o fenômeno. A Lua desaparece durante o eclipse total porque sua sombra circular vai encobrindo aos poucos sua parte iluminada, né? E com essa sombra, como essa sombra seria a projetada pela superfície da Terra. E aí ele viu a sombra da Terra sobre a superfície da Lua, e aí ele chegou à conclusão, poxa vida, a Terra é redonda. E aí ele conseguiu falar a respeito disso. Só que aí ele tinha alguns outros pontuações onde ele falava que a Terra estava flutuando, jogada ali, né, no espaço, como se fosse um objeto. Mas ele não entendia a relação entre a gravidade e a atração, né, entre as duas gravidades, da Lua e da Terra, para que mantesse aí a Terra em órbita. E aí ele foi conversando, né, divagando aí, como os filósofos geralmente fazem, e ele foi formulando algumas teorias. E ali na página 11, ele fala, mas se a Terra tem forma esférica, como argumentou Aristóteles, por que não é possível ver a curvatura da superfície terrestre quando se observa a linha do horizonte? E isso se deve ao fato de que quando observamos de uma própria, né, superfície corpos esféricos, de tamanhos muito grandes, como é o caso da Terra, parece ter superfície menos curvas,
Por isso que você olha o horizonte, parece que ele vai olhar e vai cair. Por isso que alguns boca aberta falam que aí a Terra é plana, né? Infelizmente, eles não têm nenhuma hipótese que possa provar isso, né? Graças a Deus, né? Senão, imagina, se a Terra fosse plana, a gente não ia poder fazer cruzeiro, né? A gente não ia desfrutar de algumas coisas que Deus fez aí no nosso planeta. E aí, considerando que a Terra é uma enorme esfera, a curvatura de sua superfície é tão suave que ela parece plana quando observada por alguém, né, situado sobre ela. Se você está numa planície, sobe um morro bem alto e você consegue enxergar até onde seus olhos podem, né? Você entende por essa visão aí limitada que a Terra é plana. Mas com a observação e outros instrumentos, nós percebemos, principalmente quando nós estamos falando do ponto de observação de praia para o mar, que a gente consegue entender no distanciamento de embarcações que há sim a curvatura presente nestes casos, tá? Levando em consideração, né, as observações feitas sobre o estudo da superfície terrestre, concluiu-se então que a Terra é sim elíptica, né, não esférica, porque quando a gente fala de uma esfera, a esfera ela é extremamente redonda, né? Redondinha, bonitinha. E no caso da elíptica, ela não é tão redonda assim. Ela tem gera um pouquinho, uma leve deformidade, vamos dizer assim, né? E isso entende que a Terra, então, não é completamente redonda, mas sim elíptica, tá? Ali na questão número 1, da página 11, ele fala assim, ó, na mitologia grega, Atlas era um titã ser ancestral dos deuses do Olimpo, que se juntou a forças do caos para enfrentar Zeus, o deus que mantinha a ordem no universo. Zeus venceu a batalha e condenou Atlas a sustentar o universo, que nessa imagem que está aí mostrando. Essa imagem fica na Alemanha, né? Veja na foto da escultura mostrando Atlas carregando a esfera celeste. Onde estariam as estrelas, a Lua e os outros planetas? No centro da esfera estaria o planeta Terra. Para a mitologia grega, o céu e a terra estavam sustentados por Atlas. E isso levou-se, essa consideração aí, por muito tempo, tá? De acordo com o modelo científico atual, como se entende a posição que a Terra ocupa no universo? E aí ele fala, de acordo com o modelo científico atual, né, que nós temos hoje, a Terra está solta no espaço, mas, né, a gente sabe que existe a gravidade aí, né? Sem nenhuma estrutura de sustentação. Não tem ninguém lá, tô aqui paradinho aqui sustentando. A gente sabe que existe a Terra lá, não tem nenhum fiozinho. Mas a gente sabe e entende que existe a gravidade que mantém a Terra no seu devido lugar. Por quê? Não tem só a gravidade da Terra, né? O eixo ali que mantém ela. A gente tem a gravidade dos outros corpos celestes presentes no espaço, o que mantém cada um no seu devido lugar. E isso não faz com que eles se choquem, né? E aí a apostila traz aqui, sem nenhuma estrutura de sustentação e gira ao redor do Sol, devido à força de gravidade que ele exerce, puxando a Terra em sua direção. Então, a gente tem a gravidade da Lua, a gravidade do Sol e a gravidade da Terra. E isso mantém. Os dois puxando vai manter a Terra no seu devido lugar, assim como todos os outros planetas. E isso é um pouco de física que vocês vão ter contato novamente com isso lá no ensino médio, onde vocês vão estar aprofundando bem isso daí, galerinha, tá? Então, aqui vocês vão ver de forma mais superficial. Deu para entender aí, Rebeca, que está de câmera aberta? Oi, prof, eu não entendi. Para entender essa parte da Terra aí, a gravidade, onde ela está? Entendi. Beleza, Rebeca. Então, vamos ali para a página 12. Deixa eu passar aqui. Dar uma diminuidinha aqui.
Ali. Então, nós temos assim, ó, questão número 2. Para Aristóteles, a Terra e os outros átomos tinham uma forma esférica, mas ele defendia que os outros planetas, o Sol e outras estrelas estariam girando em torno da Terra, presos a esferas transparentes, porque nosso planeta, para ele, era o centro do universo, que é aquele mesmo pensamento que trazia, né, a mitologia grega sobre isso. Então, esse pensamento de Aristóteles veio de lá, tá? Quando você observa o movimento do Sol no céu, é fácil perceber que Aristóteles estava errado em seu modelo de universo. Justifique sua resposta. Essa resposta eu não posso dar para vocês, porque vocês têm que ter aí, está escrito ali até na apostila, que é uma resposta pessoal. Cada um vai ter o seu ponto de vista aí, mas vocês vão precisar justificar, tá bom? Essa respostinha aí. Então, vocês vão terminar de fazer para a prof essa página 12, que é a questão 2, 3 e 4, para que na próxima aula a gente continue daí a nossa correção das atividades. Semana que vem continuamos aí com a nossa apostila módulo 4, tá? E eu desejo para vocês aí um ótimo restinho de semana, um bom final de semana. E semana que vem nós temos aí o gasto total começando a semana, iniciando o quarto bimestre hoje, hein, galera? Vamos aí dar o gasto total nesse finalzinho de reta aí, que falta muito pouco para a gente poder concluir esse ano aí de 2020 com chave de ouro. Forte abraço para vocês e até a semana que vem. Bom passeio aí. Tchau, prof. Um abraço para todo mundo. Tchau, professor. Deus Tchau. abençoe. Tchau.